Bom, vamos lá, pessoal. Nesse vídeo aqui eu vou abordar como assunto principal o regimento CLT, né, as leis trabalhistas no Brasil, juntamente com a alta carga tributária que impacta negativamente tanto os trabalhadores quanto os empresários. Será discutida essas condições, além dos seus custos elevados e as jornadas exaustivas e a dificuldade em contratar e demitir os funcionários também, né? Além disso, o alto custo sobre o consumo no Brasil e, em contrapartida, eu apresentarei soluções criativas e alternativas para contornar esses problemas, como a contratação via MEI e a utilização de outras moedas, como o dólar Tether e o próprio Bitcoin. Vamos começar aqui, né? As leis trabalhistas defender o direito do trabalhador. Eles defendem que defendem nossos direitos, né? Mas na verdade eles só montam nas nossas costas e por aí vai, a cobra entra. Eles utilizam da desculpa da proteção social. Eles alegam que o empresário malvadão vai lá te contratar e vai te escravizar. Quando na verdade a gente tem que pagar 5 meses, a gente tem que trabalhar 5 meses por ano, né? Só para pagar imposto para o governo. Todo mundo já sabe disso. Mas eles, só para relembrar, né, eles utilizam dessa desculpa da proteção social. Eles fazem assim, não, o Estado veio aqui para te proteger. Mas na realidade, se você parar para pensar só um pouquinho, você percebe que não tá te ajudando porra nenhuma, tu só tá tendo que trabalhar pro teu patrão e pro governo. Até porque somente 40%, não, só quer dizer, até porque só existem cerca de 40 milhões de pessoas no Brasil que são contratadas via. Deixa eu até pesquisar aqui, só para não falar merda. Pessoas com carteira assinada. O Brasil 37,3 milhões de pessoas contratadas com carteira assinada. Agora vamos pesquisar aqui pessoas com Auxílio Brasil. Ou Bolsa Família. Pessoas com Bolsa Família no Brasil. 54,3 milhões de pessoas, ou seja, tem 37 milhões com carteira assinada para sustentar 54 milhões de pessoas com Bolsa Família aí, né? Vamos lá. Vida que segue. Essa desculpa da proteção social, ela promete combater a desigualdade, mas promove o impedimento de ascensão. O que significa isso? Ao invés de tu ter o direito de se esforçar, de trabalhar, de se dedicar mais no teu trabalho para receber a mais, tu vai receber a mesma coisa que aquela pessoa que trabalha 5 dias por ano e vive soltando atestado de 14 dias. Aí o engraçado é que essa pessoa ela solta o atestado, ela passa 14 dias sem trabalhar e o dia que ela vai trabalhar e ela vai voltar do atestado, simplesmente cai no dia da folga dela. E no dia seguinte, ela manda outra pessoa e deixar mais um atestado de 14 dias. Isso parece ser um absurdo, mas acontece frequentemente em redes de empresas grandes como Açaí, Atacadista, esses supermercado, americano, essas lojas assim, tá entendendo? E isso aqui entra em outro campo. A partir do momento que você paga, que você é um CLT, você está contribuindo, dependendo do grupo de trabalho que você realiza, você está alimentando grupos sindicalistas que protegem esse tipo de pessoa, né, que gosta do atestadinho de 14 dias. Alimentam grupos sindicalistas que nada mais são do que lambedores de rabo de político. É aquela velha história, né? É um vírus, é um verme que se retroalimenta da sociedade trabalhadora. O que na prática, como eu vim dizendo, né, impede sua ascensão e dificulta a competitividade. Você não tem motivação para se dedicar ao seu trabalho. Tudo que você quer é que passe logo aquelas 8 horas e você possa voltar para sua casa para tentar ter o mínimo de dignidade possível, economizando dinheiro, sei lá. Você está entendendo, né? Não adianta você se esforçar. O incentivo é para você não se esforçar. É você incentivado a só ir, bater o ponto, fazer o mínimo possível e voltar. E como vocês podem estar percebendo agora, a culpa não chega a ser do empresário em si. Eu não estou aqui para defender ninguém, mas eu quero só criticar o governo. Ele é o único lazarento dessa história. Essas leis, o que elas são? Leis baseadas na Europa, principalmente na Itália de Mussolini, que criou o salário mínimo para as pessoas não para que as pessoas não contratassem pessoas com deficiência. Se vocês não sabem, o salário mínimo ele foi criado na Europa, na Itália, né? Na época de guerra.
que tava lá, os caras lutando tudo, pá, e o cara disse assim, porra, eu não quero mais que exista aleijado, ou seja, vou inventar uma lei aqui, a partir de agora você só vai poder pagar tanto, quer dizer, você precisa pagar tanto para uma pessoa. Aquelas pessoas, tipo assim, que passavam fome, que tinham necessidade, né, que precisavam trabalhar, já não era mais, como é que se diz, lucrativo contratar elas. A ideia do salário mínimo é extinguir a população deficiente da sociedade. É, agora você veja o meio que ele utiliza disso, o Estado. Ele utiliza da fome para extinguir comunidades inteiras. E você confia seu voto neles. Não importa se passou 100, 200, 300 anos, não importa se mudou alguma coisa. O que importa é que eles continuam roubando as pessoas. Voltando ao fato aqui das escalas, né? A temida. Eu ia falar mais sobre ela, mas quem é CLT já sabe o bastante, né? A temida, 6 por 1. Você trabalha 6 dias e folga um. Você não tem tempo para prosperar, você mal consegue ter um tempo para se dedicar, para estudar, para melhorar a sua vida. Tudo isso é um ciclo retroalimentado no Brasil. Tudo isso se repete e se autofinancia. E as pessoas mal percebem isso. No que vem a seguir, se tratam mais de impostos, solução de problemas e tudo mais. Aqui vem a questão dos impostos, né? Como se não tivesse nada disso, eu falo já um pouco sobre os impostos. Você é contratado, o seu patrão tem que pagar 30% de imposto para o Estado, você paga cerca de 10% para receber do bruto para o líquido, né? Tem um desconto de 10%. Como se não bastasse, depois do seu patrão ter que pagar. Se você recebe um salário mínimo, isso aqui se você recebe um salário mínimo, aqui não tem nem imposto de renda. Se você recebe 1.500, seu patrão gasta 3.000, você tem que descontar mais 10 e além disso, tudo que você compra tem imposto. Tudo que você compra tem imposto. Ou seja, além disso, você paga para utilizar o que é seu, como seu carro, sua moto, sua casa, suas roupas e por aí vai. Energia, água, tudo é taxado. E sempre vai ter uma solução, né? O Bitcoin, a criptografia, tudo isso que o governo não consegue controlar nem nunca vai conseguir. Porque ele é tão desatualizado que ele não consegue se desenvolver na medida que a sociedade desenvolve novas tecnologias. E cedo ou tarde ele vai ter o seu fim, né? Uma boa solução seria inibir o governo, tirar ele dessa equação. Como que se diminui os impostos? Sem querer sonegar, né, você pode mudar para contratos privados, ou seja, você em vez de contratar uma pessoa como CLT, se você tem uma vendinha, se você tem um mercado, você já deve pagar essa pessoa em dinheiro, né? Você não contrata ela como CLT porque não tem condições de pagar R$ 3.000 no funcionário. Você pode contratar, se você já tem uma empresa maior, talvez seja viável para você contratar essa pessoa como MEI, né? Você contrata ela como uma microempresa individual. Nisso aqui a pessoa vai pagar uma taxa de 100, R$ 150 por mês. Ao invés dos 1.500, você vai trocar R$ 1.500 de imposto por 130, 150 que a pessoa vai pagar. Se você for um bom empresário, você vai entender que isso é mais eficiente e que é mais seguro de burlar esses 1.500 de imposto aqui, né? Voltando aos meios de pagamento. Se você não sabe, o que a Argentina está tentando fazer, o Brasil já fez na década de 90. Né? O Plano Real ele foi uma dolarização da economia. Quando um país tem a boa sorte de pegar um bom governante, ele vai tentar dolarizar a economia do país dele. Por quê? Porque o dólar ele é a moeda mais importante do mundo. Ele é o meio de troca universal. Pelo menos aqui no planeta Terra, né? Vai saber os alienígenas. Ele simplesmente é uma moeda mais eficiente. Porque ele tem toda a riqueza do mundo, todo o meio de troca é baseado nele. Ou seja, tem um incentivo para todos os países aderirem ao dólar, já que ele é a moeda de troca universal. A única vantagem de você ter uma moeda própria, como o real ou como o peso argentino, é que o seu governo, se você for um político doentio por poder, você vai ter interesse em manter uma moeda para você continuar imprimindo, né? E gerando e retroalimentando o que eu falei nos vídeos anteriores sobre inflação. Se você abre mão desse poder para dolarizar a economia do seu país, você vai abrir mão de uma parte, né, de um tipo de arma governamental,
que é a inflação. Você vai ter a inflação mais controlada. É por isso que o Brasil parou de criar 10 moedas a cada 5 anos. Por isso que a inflação do Brasil deixou de ser 300 milhões de por cento ao ano para ser 5, 10, 15% ao ano. E o que eu quero dizer com isso? Você pode pagar o seu funcionário através de dólar, dólar Tether, principalmente se você já é um adepto do Bitcoin há pelo menos 4 ou 8 anos. A partir do momento que você paga seu funcionário com dólar Tether, você pode exigir mais dele. Você vai saber que ele já não é uma pessoa normal só por ele entender esse tipo de pagamento, né? Só por ele ter o raciocínio. As pessoas elas não se preocupam. A direita ela é muito dividida. Não a libertária, né? Mas a direita mais pro centro mesmo. A conservadora e a direita e a centro-direita. Eles meio que não conseguem se. É meio burro também, né? Meio burro. Eu considero meio esquerdista, mesmo sendo de direita, por causa da burrice. Mas se você entende que você contrata um funcionário por esse método aqui, você paga menos imposto, você tem um funcionário mais inteligente, um funcionário mais eficiente, não tem motivo para você não fazer isso aqui, na minha opinião. O fato de simplesmente você entender que uma pessoa consegue trocar o trabalho dela por dólar ou por Bitcoin já mostra que ela é uma pessoa superior às demais em questão de eficiência de trabalho e dedicação. Se uma pessoa recebe em dólar no Brasil, agora parece meio bobo, né? Mas daqui a 1, 2 anos vocês vão entender o que eu estou dizendo. Principalmente se as urnas eletrônicas forem o que eu penso que elas são. Eu não vou falar aqui porque vocês sabem o porquê, né? Mas vocês devem também estar entendendo o que eu quero dizer, a questão de quem vai ganhar as próximas eleições no Brasil e como isso está caminhando para ser. O que eu quero dizer com isso é que, pelo simples fato de você começar a aceitar dólar ou Bitcoin no seu negócio e você dar desconto para quem paga nesse tipo de moeda, além de sonegar imposto para o governo, além de evitar pagar imposto, você vai estar saindo anos à frente dos seus concorrentes no mercado de trabalho. Bom, e por isso é só. Depois eu continuo aí em outros vídeos. Se quiserem falar sobre algum assunto em específico que eu abordei aqui, é só falar nos comentários. O engajamento é importante no começo do canal, mas é isso aí. Vocês seguem assistindo e eu sigo produzindo conteúdo. Por isso é hoje. Até mais.